O sol castigava impiedosamente a calçada de concreto onde Hannah e Solange permaneciam imóveis, segurando seus potes velhos de sorvete transformados em receptáculos para moedas. O suor escorria por seus rostos, marcados pela sujeira e pelo cansaço, mas elas não ousavam sair dali, não antes de conseguirem o valor exigido pela avó. Hannah, aos 9 anos, mantinha os olhos fixos no chão, evitando o olhar dos transeuntes que passavam apressados, desviando como se as duas meninas fossem obstáculos invisíveis em seu caminho. Ao seu lado, Solange, 12 anos, murmurava pedidos, quase inaudíveis, sua voz rouca de tanto repetir as mesmas palavras. Uma moedinha, por favor, para comprar pão. As pessoas continuavam passando. Algumas aceleravam o passo, outras fingiam falar ao celular. Uma senhora puxou a bolsa para mais perto do corpo, como se aquelas duas crianças maltrapilhas representassem alguma ameaça. O relógio da igreja próxima bateu 3 horas, e o estômago de Hannah protestou audivelmente. Não haviam comido nada desde a noite anterior. Um pedaço de pão dormido que dividiram antes de dormir no colchão velho da varanda, entre picadas de mosquitos e o frio que penetrava por suas roupas rasgadas. Sol, sussurrou Hannah para a irmã. Quanto a gente tem? Solange contou discretamente as moedas no pote. R$7,50. Falta muito ainda. O medo cresceu no peito de Hannah. Vovó Marieta havia sido clara. Não voltem para casa com menos de R$20. As marcas da última surra ainda ardiam em suas costas, lembrando-as constantemente das consequências de desobedecer. As horas se arrastavam, o calor diminuía, mas a fome aumentava. Um homem de terno passou por elas comendo um cachorro quente, o cheiro provocando uma tontura em Hannah. Ela fechou os olhos, tentando não chorar. Mamãe costumava dizer que chorar não resolvia nada, mas às vezes era difícil segurar as lágrimas. Mamãe, a lembrança dela ainda doía como uma ferida aberta. O dia em que ela entrou em trabalho de parto, sozinha em casa, enquanto papai estava na obra. Os gritos, o sangue, a vizinha correndo para chamar ajuda que chegou tarde demais. O bebê que nem chegou a respirar. E depois, o silêncio ensurdecedor do pai, que saiu para o enterro e nunca mais voltou. Olha, Solange cutucou a irmã, interrompendo suas memórias dolorosas. Um senhor de cabelos grisalhos havia parado em frente ao restaurante do outro lado da rua. Ele as observava com uma expressão diferente dos outros. Não havia nojo ou medo em seu olhar. Apenas uma curiosidade triste. Comente o que você acha, que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. O homem atravessou a rua em direção a elas. Hannah instintivamente deu um passo para trás, mas Solange permaneceu firme, protegendo a irmã mais nova com seu corpo magro. Ele vestia uma camisa social amarrotada e carregava uma pasta gasta debaixo do braço. Seu rosto tinha rugas profundas, ao redor dos olhos que pareciam carregar o peso de muitas histórias. Vocês devem estar com fome, disse ele, sua voz gentil, mas cansada. Posso comprar algo para vocês comerem? As irmãs se entreolharam, o pânico crescendo em seus olhos. Vovó Marieta tinha sido enfática, nunca aceitar nada de estranhos. As consequências seriam piores que ficar sem comida. Não. Obrigada, murmurou Solange, apertando a mão de Hannah. Estamos só juntando para comprar remédio. O homem as observou por um momento, como se pudesse ver através da mentira ensaiada. Sem dizer mais nada, entrou no restaurante. As meninas permaneceram tensas, esperando que ele simplesmente fosse embora como todos os outros. Minutos depois, ele retornou com um prato coberto por papel alumínio. Sem olhar diretamente para elas, colocou-o no meio-fio e se afastou, atravessando a rua novamente em direção ao seu carro. O cheiro de comida quente fez o estômago de Hannah revirar. Solange esperou até que o homem entrasse no veículo e desse
partida para pegar o prato com mãos trêmulas. Dentro havia arroz, feijão, um pedaço generoso de frango e legumes. Comida de verdade, não restos ou pão velho. Escondidas na entrada de um beco, as irmãs dividiram a refeição com a voracidade de quem não sabe quando terá a próxima oportunidade de comer. Hannah sentia as lágrimas escorrendo enquanto mastigava, mas desta vez não eram de tristeza. O que elas não perceberam foi que o homem não havia realmente ido embora. De dentro de seu carro, estacionado na esquina, Fabrício Malten observava a cena com o coração apertado. Algo naquelas meninas o tocara profundamente, despertando memórias e sentimentos que ele pensava ter enterrado junto com sua esposa. O sol começava a se pôr quando Hannah e Solange finalmente reuniram coragem para voltar para casa. Haviam conseguido apenas R$ 12, muito abaixo do exigido. Seus passos ficavam mais lentos à medida que se aproximavam da casa da avó, uma construção pequena e decadente no final de uma rua sem asfalto. Vovó Marieta já esperava na varanda, sua silhueta rígida recortada contra a luz fraca do poste. Seu rosto, marcado por décadas de amargura, contraiu-se ao ver as netas se aproximando. Ela já sabia, pelo modo como elas andavam, que não haviam cumprido sua meta. Cadê? A voz de Marieta cortou o ar como uma navalha. Solange estendeu o pote de sorvete com as mãos trêmulas, enquanto Hannah se encolhia atrás da irmã. A avó despejou as moedas na palma da mão, contando-as com dedos nodosos. Seu rosto foi ficando cada vez mais vermelho. R$ 12? Sussurrou, uma calma aterrorizante em sua voz. Vocês passam o dia inteiro na rua e trazem só R$ 12? Desculpa, vovó, murmurou Solange. Hoje estava difícil, quase ninguém... O tapa atingiu o rosto de Solange antes que ela pudesse terminar a frase. Hannah soltou um grito abafado, mas não ousou se mover. Sabia que seria pior se tentasse interferir. Para dentro! Ordenou Marieta, agarrando o braço de cada neta. Já que não querem ajudar, vão dormir sem jantar e amanhã saem mais cedo. As meninas foram empurradas para a varanda, onde seu colchão velho as esperava. O ar da noite estava frio e não havia cobertor. Hannah se aconchegou contra a irmã, procurando calor e conforto. Tá doendo muito? Sussurrou para Solange, quando tinham certeza que a avó não podia mais ouvi-las. Não, mentiu Solange, embora seu rosto ainda ardesse. Dorme, Hannah. Amanhã a gente precisa acordar cedo. Mas dormir era difícil. O estômago de Hannah roncava e cada vez que fechava os olhos, via o rosto do homem gentil do restaurante. Por que algumas pessoas podiam ser tão boas enquanto outras? Ela não completou o pensamento, sentindo-se culpada. Vovó Marieta era dura, mas era a única família que tinham. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, as meninas já estavam de pé. Seus corpos doíam do colchão duro, e o sereno da madrugada havia deixado suas roupas úmidas. Sem fazer barulho, pegaram seus potes de sorvete e saíram. As ruas ainda estavam desertas quando chegaram ao seu ponto habitual. Sentaram-se na calçada, esperando os primeiros pedestres. Hannah encostou a cabeça no ombro de Solange, sonolenta. Sol, murmurou ela. Você lembra da mamãe? Solange ficou em silêncio por um momento. Lembro do cheiro dela, respondeu finalmente. E do jeito que ela cantava quando fazia comida. Eu só lembro da voz, disse Hannah, e um pouco do cabelo quando ela deixava a gente pentear. As duas ficaram quietas, perdidas em lembranças fragmentadas de um tempo que parecia cada vez mais distante. O som de um carro se aproximando as trouxe de volta à realidade. Era ele, o homem do dia anterior. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Fabrício estacionou do outro lado da rua e ficou observando as meninas por um longo tempo. Havia algo nele que lembrava um pai preocupado, embora as irmãs mal se lembrassem de como era ter um.
Desta vez, ele atravessou a rua carregando uma sacola de papel. Seu rosto parecia mais cansado que no dia anterior, como se não tivesse dormido direito. "Bom dia", disse ele, mantendo uma distância respeitosa. "Trouxe algo para vocês comerem." As meninas não se moveram. O medo da avó era maior que a fome. "Não precisam ter medo", continuou ele, colocando a sacola no chão. "Meu nome é Fabrício. Sou dono de algumas padarias aqui perto. Ou pelo menos era." Havia uma nota de tristeza em sua voz ao dizer a última parte. "Por que o senhor está fazendo isso?" perguntou Solange, sua voz mais firme do que se sentia. Fabrício suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Porque nenhuma criança deveria passar fome", respondeu simplesmente. "E por quê?" Ele hesitou, como se decidindo se deveria continuar. "Porque eu tive uma filha que teria mais ou menos a sua idade agora." Havia tanto peso naquela frase que até Hannah, com seus 9 anos, pôde sentir. O homem não esperou resposta. Como no dia anterior, deixou a comida e se afastou. Dentro da sacola havia pães frescos, ainda mornos, e 2 caixinhas de leite. O cheiro fez o estômago de Hannah doer de vontade, mas antes que pudessem tocar na comida, uma voz conhecida congelou seus corações. "O que vocês pensam que estão fazendo?" Vovó Marieta estava parada a poucos metros, suas mãos ossudas, apertando uma sacola de papelão vazia. Ela devia estar indo para sua rotina de catar material reciclável quando as viu. "Eu não avisei sobre aceitar coisas de estranhos?" Sua voz tremia de raiva. "Vocês querem acabar mortas como sua mãe? Querem ser levadas embora?" "Não, vovó, a gente não." "Calada!" Marieta agarrou o braço de Solange com força. "Vamos para casa agora e podem esquecer de voltar para cá." As meninas foram arrastadas pelos quarteirões, tropeçando para acompanhar os passos furiosos da avó. Transeuntes olhavam, mas ninguém interferia. Era só mais uma cena de pobreza urbana, algo que todos preferiam ignorar. O que ninguém viu foram as lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto enrugado de Marieta, enquanto ela puxava suas netas. Lágrimas de medo, de culpa, de uma dor tão profunda que nem ela mesma conseguia nomear. Em casa, as meninas foram trancadas no pequeno quarto dos fundos, usado normalmente como depósito. Não havia janelas, apenas uma fresta sob a porta por onde entrava um fio de luz. "Vocas vão ficar aí até aprenderem", declarou Marieta. "Não posso perder vocês também, não posso." Sua voz quebrou na última frase, mas as meninas estavam assustadas demais para notar. Abraçadas no escuro, tremiam a cada som que vinha de fora. "Sol", sussurrou Hannah depois de um tempo que pareceu infinito. "Por que a vovó falou que a mamãe morreu por confiar em estranhos?" Solange apertou a irmã mais forte. "Não sei, Hannah. Tem muita coisa que a gente não sabe." Do lado de fora do quarto, Marieta se deixou escorregar pela parede até sentar no chão. Suas mãos tremiam enquanto ela procurava no bolso do vestido velho os comprimidos que não tomava há meses. Não havia dinheiro para renovar a receita. A dor em seu peito não era só física. Era o peso de segredos guardados por anos, de escolhas feitas no desespero, de uma história que ela jurava que nunca contaria. Mas quanto tempo mais conseguiria carregar tudo sozinha? Fabrício, em seu carro, ainda estava estacionado na rua onde encontrara as meninas. A sacola com pães jazia intocada no meio-fio e seu coração pesava. Algo estava profundamente errado naquela situação e ele não conseguia mais ignorar. Pegou seu telefone e discou um número que não usava há anos. Depois de 3 toques, uma voz feminina atendeu. "Doutora Clara, aqui é Fabrício Malten. Preciso de sua ajuda. É sobre 2 crianças." E doutora Clara Mendes era uma assistente social aposentada, que Fabrício conhecera na igreja anos atrás, quando ainda frequentava as missas de domingo
com sua falecida esposa. Ela o recebeu em sua casa modesta naquela mesma tarde, servindo um café forte, enquanto ouvia atentamente seu relato sobre as meninas. A situação é mais complexa do que parece, Fabrício, disse ela, após um longo silêncio. Se essa senhora está mesmo mantendo as crianças em condições precárias, precisamos agir com cautela. Um movimento errado pode piorar tudo. Mas não podemos deixar as coisas como estão, protestou ele, a imagem das meninas tremendo de frio ainda viva em sua mente. Elas estão passando fome, Clara, dormindo ao relento. Entendo sua preocupação, respondeu Clara, seus olhos revelando anos de experiência com casos similares. Mas precisamos entender primeiro por que ninguém denunciou até agora. Numa situação tão visível, onde estão os vizinhos? A escola? Tem algo mais nessa história. Fabrício passou a mão pelo rosto cansado. Não dormira direito desde que encontrara as meninas. Algo nelas despertara uma dor antiga, uma ferida que nunca cicatrizara completamente. A perda de sua própria filha, Maria Helena, que falecera ainda bebê. Nas noites seguintes, Fabrício percorreu o bairro discretamente, conversando com comerciantes e moradores. As informações vinham aos poucos, como peças de um quebra-cabeça sombrio. Marieta vivia ali há décadas, desde antes das netas nascerem. Era conhecida por seu temperamento difícil, mas também por sua história trágica. Ela perdeu o filho e a nora no mesmo ano, contou uma senhora que vendia verduras. O rapaz sumiu depois do enterro da mulher. Dizem que não aguentou a culpa. Culpa de quê? Perguntou Fabrício. A mulher baixou a voz. De não estar em casa quando a esposa precisou. Ela morreu no parto, sabe? Sozinha. Foi uma coisa horrível. Cada nova descoberta fazia o coração de Fabrício apertar mais. A tragédia daquela família parecia não ter fim. Mas foi numa conversa com o dono da farmácia que ele encontrou uma pista crucial. Dona Marieta costumava comprar remédios controlados aqui, revelou o farmacêutico. Antidepressivos fortes, mas faz meses que não aparece. Deve estar sem tratamento. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Naquela noite, enquanto organizava suas anotações em sua casa silenciosa demais, Fabrício foi interrompido por batidas urgentes em sua porta. Era um de seus funcionários da padaria. Seu Fabrício, tem 2 meninas lá na frente da loja. Elas parecem machucadas. Ele correu para a padaria, o coração aos pulos. Hannah e Solange estavam encolhidas num canto, tremendo. Solange mancava visivelmente e Hannah tinha um corte feio na testa. Pelo amor de Deus, o que aconteceu com vocês? A gente fugiu, sussurrou Solange, abraçando a irmã. Vovó, ela não estava bem. As palavras saíam entrecortadas, misturadas com soluços. Fabrício as levou para dentro da padaria, fechando as portas para dar privacidade. Enquanto seu funcionário providenciava água e algo para comerem, ele examinou os ferimentos. Foi um acidente, insistia Solange. Mas seus olhos diziam outra coisa. Vovó não queria. Ela estava chorando depois. Hannah permanecia em silêncio, agarrada à irmã como se sua vida dependesse disso. O corte em sua testa não era profundo, mas precisaria de pontos. Precisamos levar vocês ao hospital, disse Fabrício. Não, gritou Solange. Se fizerem isso, vão nos separar, vão mandar a gente para longe. Por favor, seu Fabrício. A súplica em sua voz era de partir o coração. Fabrício sabia que ela estava certa. Sem uma abordagem cuidadosa, as meninas poderiam acabar no sistema, separadas uma da outra. Naquela noite, tomou uma decisão que mudaria todas as suas vidas. Ligou para Clara novamente. Preciso que você venha até a padaria, agora, e traga seu kit de primeiros socorros. Enquanto esperavam, Fabrício observava as meninas comendo. Pães e bolos,
seus olhos ainda assustados, mas com um brilho diferente. Confiança, talvez, ou esperança. Clara chegou em 20 minutos. Suas mãos experientes limparam e cuidaram dos ferimentos com gentileza, enquanto sua voz calma extraía a história completa. Marieta havia tido um episódio grave naquela tarde. Sem os remédios, sua condição mental estava se deteriorando rapidamente. Começou quebrando coisas, gritando sobre conspirações e perseguições. Quando Solange tentou acalmá-la, ela reagiu com violência. Ela não é sempre assim, defendeu Solange, mesmo com lágrimas nos olhos. Às vezes ela é boa, conta histórias da mamãe, faz mingau pra gente. Ninguém está julgando sua avó, querida, respondeu Clara suavemente. Ela está doente e precisa de ajuda, assim como vocês. Fabrício e Clara conversaram em particular depois, enquanto as meninas dormiam no sofá do escritório da padaria. Precisamos agir rápido, disse Clara. Mas não podemos simplesmente denunciar e esperar que o sistema resolva. Essas meninas já sofreram traumas demais. O que sugere? Primeiro, precisamos encontrar Marieta. Se ela estiver tendo um surto psicótico, pode ser perigoso para ela mesma. Eles não precisaram procurar muito. Pouco depois da meia-noite, a própria Marieta apareceu na padaria. Estava descalça, seu cabelo grisalho desgrenhado, o rosto marcado por lágrimas. Eu sei que elas estão aqui, disse ela, sua voz tremendo. Por favor, não leve minhas meninas. Elas são tudo que me resta. Fabrício se aproximou com cuidado. No estado em que estava, Marieta parecia tão frágil quanto suas netas. Uma mulher quebrada por décadas de perda e sofrimento. Ninguém vai levar ninguém, disse ele firme, mas gentilmente. Mas a senhora precisa de ajuda, dona Marieta, e nós queremos ajudar. Ela o encarou por um longo momento, seus olhos febris buscando algum sinal de mentira. Então, como se suas últimas forças tivessem se esgotado, caiu de joelhos soluçando. Eu não aguento mais, confessou entre lágrimas. Tento ser forte, tento proteger elas, mas está tudo errado, tudo tão errado. Clara se aproximou, colocando um braço ao redor dos ombros trêmulos de Marieta. Vai ficar tudo bem, murmurou. Agora você não está mais sozinha. O sol começava a nascer quando finalmente conseguiram acalmar Marieta. As meninas, acordadas pelo barulho, observavam a cena com uma mistura de medo e esperança. Era a primeira vez que viam a avó permitindo que alguém a consolasse. Nas semanas que se seguiram, uma delicada transformação começou a acontecer na vida daquela família fragmentada. Clara usou seus contatos para conseguir atendimento psiquiátrico de emergência para Marieta no posto de saúde do bairro. Não era o tratamento ideal, mas era um começo. Aos poucos, com a medicação adequada, a avó das meninas começou a emergir da névoa escura que a consumia. Fabrício, por sua vez, enfrentava sua própria batalha interna. Toda noite, sozinho em sua casa grande e vazia, olhava para a foto de sua falecida esposa na mesinha de cabeceira. O que você faria, Helena? Perguntava em voz baixa. Não havia resposta, claro, mas ele podia imaginar o sorriso gentil dela, o modo como sempre estendia a mão para quem precisava. A verdade é que sua situação financeira não era das melhores. Das 5 padarias que já possuíra, apenas 2 ainda funcionavam. E mesmo essas estavam à beira da falência. A concorrência com as grandes redes, as dívidas acumuladas, os funcionários para pagar, tudo pesava em seus ombros. Mas havia algo mais, um segredo que guardava há anos, a herança de Helena. Um valor considerável que ela deixara, intocado desde sua morte. Fabrício nunca tivera coragem de usar aquele dinheiro. Era como se gastar a herança significasse apagar o último vestígio dela. Numa manhã particularmente fria, ele encontrou Marieta sentada na calçada em frente à sua casa, parecendo mais lúcida que nos últimos dias.
Eu sei que o senhor deve me achar um monstro, disse ela sem erguer os olhos. Às vezes, eu também me acho. Fabrício sentou-se ao lado dela, oferecendo um café que trazia em um copo descartável. A vida não foi gentil com a senhora, Dona Marieta. Ela aceitou o café com mãos trêmulas. Não é desculpa para o que fiz com elas. Minhas netinhas, eu deveria proteger, não machucar. Sua voz falhou, e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enrugado. Sabe, depois que meu filho sumiu, eu fiquei com tanta raiva dele, de Deus, do mundo. A raiva foi comendo tudo dentro de mim, até não sobrar mais nada além de amargura. Fabrício escutava em silêncio, percebendo que aquela mulher precisava desabafar anos de dor represada. No começo eu tentei fazer direito, juro que tentei. Trabalhava catando papelão, fazia faxina quando aparecia, mas nunca era suficiente. As contas só aumentavam, as meninas crescendo, precisando de tanta coisa. Ela respirou fundo, as mãos, apertando o copo de café como se fosse sua única âncora com a realidade. Então, comecei a mandar elas pedirem na rua. Me odiava por isso, mas que escolha eu tinha? Pelo menos estavam comigo, não num abrigo qualquer. A senhora fez o que pôde com o que tinha, disse Fabrício suavemente. Marieta finalmente olhou para ele, seus olhos revelando uma lucidez dolorosa. O senhor tem sido tão bom pra gente, por quê? O que ganha com isso? Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. A pergunta pegou Fabrício de surpresa. Por um momento ficou em silêncio, organizando seus pensamentos. Eu tive uma filha, começou ele, sua voz baixa. Maria Helena. Ela nem chegou a completar 1 ano. Síndrome da morte súbita, os médicos disseram. Minha esposa nunca se recuperou. Caiu numa depressão profunda e... Foi sua vez de engolir as lágrimas. Ela se foi há 5 anos. Desde então, vivo como um fantasma. As padarias indo à falência, eu sem força para reagir, até ver suas netas naquela calçada. Marieta o observava com uma nova compreensão em seu olhar. Às vezes, Deus usa nossas dores para curar as dores dos outros, murmurou ela, surpreendendo Fabrício com a profundidade da observação. Naquele momento, Hannah e Solange saíram da casa, ainda de pijama. Pararam ao ver a avó conversando com Fabrício, incertas sobre como agir. Venham cá, minhas meninas, chamou Marieta, abrindo os braços. Sua voz estava diferente, mais suave, mais parecida com a avó que elas vagamente lembravam de anos atrás. As meninas se aproximaram hesitantes. Quando Marieta as abraçou, começou a chorar. Me perdoem, soluçou ela. Por favor, me perdoem. Vovó ficou doente da cabeça, mas vai melhorar. Prometo que vai melhorar. Hannah e Solange também choravam, agarradas à avó. Era um choro diferente, não de medo ou dor, mas de alívio, de esperança. Fabrício observava a cena sentindo seu próprio coração se apertar. Algo estava mudando, não apenas na vida delas, mas na sua também. Uma decisão começava a se formar em sua mente. Naquela tarde, ele foi ao banco. Sentou-se com o gerente e, pela primeira vez em 5 anos, falou sobre a herança de Helena. Quero transferir parte do valor, disse ele, sua voz firme, para uma conta separada. Tem certeza, Sr. Malten? O senhor nunca quis mexer nesse dinheiro. Antes, Fabrício pensou nas meninas, em Marieta, na chance de fazer algo verdadeiramente significativo. Tenho. Helena, ela ia querer assim. Saindo do banco, passou em frente a uma loja de móveis. Na vitrine, havia um beliche colorido em exposição. Parou, imaginando como os olhos de Hannah e Solange brilhariam ao ver algo assim no lugar do velho colchão. Seu telefone tocou. Era Clara. Fabrício conseguiu uma vaga no Centro de Atenção Psicossocial para Dona Marieta. E mais, encontrei uma escola que pode receber as meninas, mesmo no meio do ano letivo. Quanto vai custar?
Esse é o melhor. É uma escola pública, mas muito boa. A diretora é minha amiga. Ela entende a situação. Só precisamos dos documentos das meninas. E uniforme, completou Fabrício. Materiais escolares. Tudo que precisarem. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Fabrício, disse Clara finalmente, você está se envolvendo muito emocionalmente nesse caso. Tem certeza que... Tenho, interrompeu ele. Pela primeira vez em anos, Clara, tenho certeza do que estou fazendo. Ao voltar para casa naquela noite, encontrou um desenho preso em sua porta. Era claramente obra de Hannah, uma figura de um homem de cabelos grisalhos, de mãos dadas com duas meninas e uma senhora. Embaixo, em letra infantil irregular, estava escrito: Nossa nova família. As semanas se transformaram em meses e uma rotina completamente nova começou a se estabelecer. Fabrício alugou uma casa pequena, mas decente no mesmo bairro, com 3 quartos e um quintal onde Hannah logo começou a plantar flores. O beliche novo foi a primeira coisa a ser montada. As meninas passaram a primeira noite inteira acordadas, cochichando e rindo, ainda mal acreditando que tinham camas de verdade. Marieta, com o tratamento regular no CAPS, mostrava melhoras significativas. Os remédios adequados e as sessões de terapia foram trazendo de volta a mulher que ela era antes de toda a tragédia. Suas mãos, antes sempre tensas e prontas para agredir, agora se ocupavam fazendo crochê, preparando comidas que as netas adoravam, penteando os cabelos das meninas com delicadeza. Mas nem tudo eram flores. A adaptação tinha seus momentos difíceis. Às vezes, Marieta ainda tinha crises, momentos em que a culpa e a depressão a consumiam tanto que ela mal conseguia levantar da cama. Nesses dias, Fabrício aparecia com o café da manhã fresquinho da padaria e Clara fazia visitas extras. É normal, explicava Clara para as meninas quando elas ficavam assustadas vendo a avó chorar. Sua vovó está curando feridas muito antigas. É como quando a gente machuca o joelho, mesmo depois que para de sangrar, ainda dói um pouco. A escola também apresentava seus desafios. Hannah e Solange, que nunca haviam frequentado uma sala de aula regularmente, precisaram começar várias séries abaixo de sua idade. Algumas crianças zombavam delas por isso, mas as irmãs permaneciam unidas. Não ligo de estar na turma dos pequenos, dizia Hannah com uma sabedoria além de seus anos. Pelo menos agora posso aprender a ler direito as histórias que a vovó conta. Solange se destacava em matemática, para surpresa de todos. Anos fazendo contas de moedas na rua haviam lhe dado uma habilidade natural com números. Sua professora chegou a comentar que, com acompanhamento adequado, ela poderia recuperar o tempo perdido rapidamente. Fabrício, enquanto isso, enfrentava suas próprias batalhas. Usar a herança de Helena para ajudar a família havia sido apenas o começo. Ele precisava encontrar uma maneira de tornar a situação sustentável a longo prazo. Foi numa tarde de domingo, enquanto observava Marieta, ensinando as netas a fazer bolinho de chuva na cozinha da casa nova, que uma ideia começou a se formar. Dona Marieta, chamou ele. A senhora gosta de cozinhar, não é? Ela sorriu. Algo que estava acontecendo com mais frequência nos últimos tempos. Sempre gostei. Era o que me acalmava antes de tudo dar errado. E essas receitas são suas? Algumas. Outras aprendi com minha mãe, com a mãe das meninas. Fabrício observou as fornadas de bolinhos saindo douradas e perfumadas. As meninas provando com expressões de pura felicidade. Tenho uma proposta para a senhora, disse ele finalmente. O que acha de trabalhar comigo? Marieta congelou. A Iabaci, colher de pau parada no ar. Trabalhar? Mas quem ia querer uma velha louca? Para começar, interrompeu ele gentilmente, a senhora não é louca. Está doente, mas se tratando. E em segundo lugar,
Preciso de alguém que entenda de comida, de verdade feita com carinho. Aos poucos, explicou seu plano. Uma das padarias estava praticamente fechada. A estrutura ainda era boa, mas faltava algo especial para competir com as grandes redes. E se transformassem o espaço em algo diferente? Uma padaria-café com receitas caseiras, bolos como os de antigamente, pães que lembravam a infância das pessoas. A senhora poderia começar devagar, testando algumas receitas. Se der certo, quem sabe até montar uma cozinha-escola, ensinar outras pessoas. Os olhos de Marieta brilharam por um momento, mas logo a insegurança voltou. E se eu tiver uma crise, se não der conta? Por isso começamos devagar. Clara já disse que trabalhar pode fazer parte do seu tratamento. E as meninas podem ajudar, depois da escola, se quiserem. Eu quero! Gritou Hannah imediatamente. Posso fazer as flores de glacê que a vovó me ensinou? Eu também, completou Solange. Sou boa com as medidas das receitas. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Foi assim que nasceu o Café da Vó, um projeto que começou pequeno, mas logo ganhou fama no bairro. As receitas de Marieta, temperadas com memórias e afeto, atraíam cada vez mais clientes. O cheiro de pão fresco e bolo no forno trazia de volta pessoas que há anos haviam abandonado a padaria em favor dos produtos industrializados das grandes redes. Mas nem tudo eram alegrias. Numa manhã particularmente movimentada, Marieta teve um episódio de ansiedade severa. Começou a tremer, deixou uma fornada queimar e se trancou no banheiro chorando. Fabrício encontrou Hannah e Solange sentadas no chão ao lado da porta do banheiro, cantando baixinho uma música que sua mãe costumava cantar. Aos poucos, a voz de Marieta se juntou à delas, trêmula no começo, depois mais firme. Desculpa, disse ela quando finalmente saiu. Estraguei tudo. Não estragou nada, respondeu Fabrício. Família é isso. A gente se apoia nos dias bons e nos ruins. Aquela palavra, família, ainda soava estranha para todos eles. Uma família construída não pelo sangue, mas pela dor compartilhada e pela esperança de cura. As noites eram os momentos mais especiais. Depois que a padaria fechava, frequentemente se reuniam todos na casa nova. Marieta preparava chocolate quente, Fabrício trazia pães e doces que haviam sobrado do dia e as meninas contavam animadas sobre a escola. Numa dessas noites, Solange fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Seu Fabrício, por que o senhor não vem morar com a gente? A casa tem quartos sobrando e deve ser triste morar sozinho. Um silêncio caiu sobre a sala. Marieta ficou vermelha, começando a ralhar com a neta pela indiscrição, mas Fabrício ergueu a mão. Não é uma ideia tão absurda assim, disse ele, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Essa casa já tem mais vida que a minha em todos esses anos. Foi nesse momento que batidas na porta interromperam a conversa. Quando Fabrício abriu, seu coração quase parou. Era um homem de uns 40 anos, magro, com olhos idênticos aos de Solange. Pai, sussurrou a menina, reconhecendo-o imediatamente apesar dos anos de ausência. O homem, André, o filho desaparecido de Marieta, estava parado na soleira, parecendo simultaneamente determinado e aterrorizado. Vim buscar minhas filhas, declarou ele, sua voz rouca. Estou limpo agora. Tenho um emprego. Posso cuidar delas. O silêncio que se seguiu à declaração de André era tão denso que parecia possível cortá-lo com uma faca. Hannah se agarrou à saia da avó, enquanto Solange permanecia paralisada, seus olhos fixos no pai que não via há tanto tempo. Marieta, que estava sentada, levantou-se lentamente, suas pernas tremendo. André! Sua voz era apenas um sussurro. Meu filho! Fabrício deu um passo à frente, colocando-se instintivamente entre André e as meninas. Acho melhor entrarmos e conversarmos com calma.
disse ele, mantendo a voz controlada apesar do turbilhão de emoções em seu peito. André hesitou por um momento, então assentiu e entrou. Seu olhar vagava pela casa, notando os sinais de uma vida organizada e feliz. Os desenhos das meninas pregados na geladeira, o cheiro de chocolate quente no ar, as flores frescas num vaso sobre a mesa. "Vocês parecem bem", disse ele, parecendo surpreso e talvez um pouco desapontado, como se esperasse encontrar uma situação diferente para justificar sua ausência. "Agora sim", respondeu Marieta, recuperando um pouco de sua compostura. "Graças a Deus e a pessoas que apareceram quando mais precisávamos." André sentou-se na beirada do sofá, claramente desconfortável. Solange continuava olhando para ele, como se visse um fantasma, enquanto Hannah se escondia cada vez mais atrás da avó. "Eu sei que não tenho direito", começou ele, passando a mão pelos cabelos num gesto nervoso. "Sei que fui um covarde, que abandonei minhas filhas quando elas mais precisavam. Mas passei os últimos anos me tratando, trabalhando em mim mesmo. Agora tenho um emprego estável, uma casa. E você acha que isso é suficiente?" A voz de Marieta tremeu de emoção contida. "Sabe o que suas filhas passaram? O que todos nós passamos?" "Mãe, eu... Não!" Marieta ergueu a mão, interrompendo-o. "Você não sabe. Não sabe das noites que elas choraram de fome, das vezes que tiveram que dormir no frio porque eu não conseguia apagar a luz. Não sabe como eu..." Sua voz falhou. "Como eu mesma as machuquei porque estava doente demais para ser a avó que elas mereciam." Lágrimas escorriam pelo rosto de André. "Me perdoa, mãe. Me perdoem, meninas. A culpa de tudo foi minha. Quando Clara morreu, quando ela morreu no parto, eu não aguentei. E a bebida, as drogas, era a única forma que encontrei de não sentir." "E agora?" perguntou Fabrício, quebrando seu silêncio. "O que mudou?" André olhou para ele, notando pela primeira vez a presença protetora do homem mais velho. "Encontrei ajuda, um grupo de apoio, terapia. Faz 3 anos que estou sóbrio. Trabalho como motorista de ônibus. Tenho um apartamento pequeno, mas decente. E todos os dias penso nas minhas filhas, na vida que roubei delas." Solange deu um passo à frente, sua voz pequena, mas firme. "Por que só voltou agora?" A pergunta pegou André de surpresa. Ele engoliu em seco antes de responder. Tinha vergonha, medo. Precisava ter certeza que estava realmente melhor, que não ia decepcionar vocês de novo. Então, há 2 semanas, vi Hannah na rua. Ela estava com um uniforme escolar, sorrindo, carregando livros. Parecia tão diferente, tão feliz. Comecei a perguntar na vizinhança, descobri sobre a padaria, sobre seu Fabrício. E decidiu que podia simplesmente voltar e levar elas? A voz de Marieta tinha um tom perigoso. "Não." André levantou-se agitado. "Não é isso. Eu só quero uma chance de fazer parte da vida delas, de tentar consertar um pouco do estrago que fiz. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho." Foi então que Hannah, que até agora estivera calada, deu um passo à frente. Seus olhos, tão parecidos com os do pai, brilhavam com uma sabedoria além de sua idade. "A gente já tem uma família agora", disse ela simplesmente. "Vovó tá melhor, a gente tem casa, comida, vai para a escola. Seu Fabrício cuida da gente, como se fosse nosso avô." André sentiu lentamente a dor evidente em seu rosto. "Eu sei, filha. Vejo que vocês estão bem aqui. Não quero estragar isso." "Então não estraga." A voz de Solange surpreendeu a todos. "Mas... talvez você possa fazer parte também?" Um momento de silêncio seguiu-se a essas palavras. Fabrício foi o primeiro a falar. "Não há razão para ser tudo ou nada. Se você está realmente comprometido em fazer parte da vida das meninas, podemos encontrar um meio termo."
Marieta olhou para ele, depois para o filho. Anos de mágoa e dor lutavam em seu rosto com a esperança renovada de ter sua família reunida novamente. Você teria que provar que mudou de verdade, disse ela finalmente. Nada de promessas vazias, elas já sofreram demais. Aceito qualquer condição, respondeu André rapidamente. Posso mostrar meus exames toxicológicos, as carteiras dos grupos de apoio, referências do trabalho. Não é só isso, interrompeu Fabrício. É sobre compromisso, estar presente, construir confiança aos poucos. As horas seguintes foram dedicadas a uma longa conversa. André contou sobre seu processo de recuperação, sobre como a culpa o consumia todos os dias, sobre como sonhava em um dia poder pedir perdão à sua família. Marieta, aos poucos, deixou sua postura defensiva diminuir. Havia algo diferente em seu filho, uma humildade genuína, um arrependimento profundo que não podia ser fingido. Talvez, disse ela depois de muito ponderar, você possa começar visitando aos domingos e quem sabe ajudar na padaria de vez em quando. Eu adoraria, respondeu André, um pequeno sorriso surgindo em seu rosto cansado. Sempre fui bom com massas, lembra, mãe? A senhora que me ensinou. Foi como se uma comporta se abrisse. Marieta começou a chorar e dessa vez André não fugiu. Abraçou a mãe, soluçando como uma criança, pedindo perdão entre lágrimas. As meninas observavam a cena com uma mistura de emoções. Hannah segurou a mão de Fabrício, que apertou de volta gentilmente. Isso não muda nada entre nós, sussurrou ele. Continuo sendo o avô de vocês, se quiserem. Para sempre, respondeu, ela com a certeza absoluta que só uma criança pode ter. Nos meses que se seguiram, uma nova rotina se estabeleceu. André começou devagar, com visitas supervisionadas nos fins de semana. Trazia pequenos presentes, não por obrigação, mas porque realmente prestava atenção no que as filhas gostavam. Um livro de histórias para Hannah, material de desenho para Solange. A padaria Café prosperava. Marieta e André redescobriram a alegria de cozinhar juntos, relembrando receitas antigas da família. As meninas ajudavam depois da escola, orgulhosas de verem os clientes elogiando os quitutes que ajudavam a fazer. Fabrício, que antes vivia sozinho em sua casa vazia, acabou aceitando a sugestão de Solange. Mudou-se para o quarto extra, transformando a antiga mansão em um espaço para eventos do café. A casa menor, cheia de vida e barulho, trazia mais conforto que todo o luxo que já tivera. Numa tarde de domingo, quase um ano depois daquela noite em que André reapareceu, toda a família estava reunida no quintal. Marieta e André preparavam um churrasco. As meninas brincavam com um cachorro que haviam adotado e Fabrício observava. Tudo com um sorriso sereno. Clara, que viera para o almoço, sentou-se ao lado dele. Quando você me ligou naquela noite, disse ela, jamais imaginei que terminaria assim. Nem eu, respondeu ele, observando Hannah tentar ensinar o cachorro a dar a pata. Sabe o que é mais incrível? O dinheiro que deixei separado para ajudá-las, mal precisei usar. A padaria está se pagando sozinha agora. Porque não era sobre dinheiro, sorriu Clara, era sobre cura. Todos vocês precisavam curar algo. Fabrício assentiu, pensando em Helena. Ela teria adorado ver isso. Uma família, reconstruída das cinzas, o amor encontrando um caminho através da dor. Vovô, chamou Solange, correndo até ele com um desenho nas mãos. Olha o que eu fiz. Era um retrato de todos eles. Marieta e André na churrasqueira, Hannah brincando com o cachorro, Clara sentada na cadeira de balanço e ele, Fabrício, no centro, com um sorriso no rosto. Embaixo, ela havia escrito, minha família, diferentes, tipos de amor. É perfeito, disse ele, sentindo os olhos marejarem, exatamente como somos. E era verdade. Não era uma família tradicional.
Não era o que nenhum deles havia planejado ou esperado. Era melhor. Era real, construída com perdão, compreensão e um amor que transcendia laços de sangue. No céu, o sol começava a se pôr, pintando, tudo com tons dourados. O cheiro de churrasco misturava-se com o das flores do jardim de Hannah. Risadas ecoavam pelo quintal e mesmo o cachorro parecia sorrir. Era assim que a cura acontecia, pensou Fabrício. Não num grande momento dramático, mas nos pequenos momentos compartilhados, nas feridas que cicatrizam juntas, no perdão que vem como a luz do sol, gradualmente, até que um dia você percebe que a escuridão ficou para trás. E ali, naquele quintal cheio de vida, uma verdade simples pairava no ar. Às vezes, as famílias mais fortes são aquelas que escolhemos construir, dia após dia, com paciência, amor e a coragem de acreditar que sempre há esperança de recomeçar.